Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Sou Kelly Cristina Martins, do canal Diário de Bordo de uma Mulher Transsexual Cristã, e eu gostaria muito de que, se você não é ainda inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o seu joinha, deixa o seu like aqui, para me ajudar e manter esse projeto interessante que eu, há quase 3 anos, vai fazer 3 anos agora em novembro de 2019, que eu tô com esse projeto no ar. E eu gostaria muito de pedir o apoio de vocês, deixando que vocês deixem seus comentários aqui, deixem seus likes, deixem seus joinha, divulgue o canal para as pessoas adquirirem conteúdo e informação. Divulgue também o meu blog pessoal. Vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Divulgue. Eu tenho 250 pessoas inscritas. A minha meta é chegar a 500 até o final do ano e eu conto com cada um de vocês. Bem, como eu fiz no vídeo passado, quero agradecer as pessoas que participaram do meu canal, né? E agradecer duas pessoas muito fantásticas. Uma amiga que eu tenho lá de Jacareí, que pôde comentar nele. Um abraço para você, que você está assistindo aí de novo, como sempre assiste meus vídeos. E agradecer também a amiga Nicole, lá de Goiás, que gentilmente solicitou que eu falasse sobre esse tema, né? E a pedido dela, vou falar sobre um tema muito interessante. Sem mais delongas, me apresentando, Kelly Cristina Martins, sou mulher transexual, cristã, e o objetivo desse canal é ensinar as pessoas como viver a vida como cristão aqui na Terra. E contando também a minha história como pessoa trans e o milagre de Deus na minha vida. Quero agradecer as pessoas que estão online, que estão me dando suporte. Eu tô sem música hoje agora aqui porque foi uma coisa muito improvisada. Eu tenho que aproveitar que os meus sobrinhos não estão aqui em casa para poder gravar e fazer uma gravação legal e poder levar um conteúdo legal e uma informação diferente, diferenciada para vocês. Bom, vamos lá. O tema de hoje vai ser data limite, conforme a nossa amiga Nicole pediu para que eu pudesse falar. Bem, vamos lá. A data limite, para quem não sabe, vamos tentar resumir o conceito, porque é uma coisa que não é muito comum na vida de pessoas evangélicas. Mas eu penso assim comigo, nós estamos nesse mundo. Mesmo nós não sendo desse mundo, a gente estamos nesse mundo, a gente tem que ouvir e guardar e reter aquilo que é bom. Aqui no Brasil, na década de 50, mais ou menos, final da década de 50, início da década de 60, existiu um homem aqui muito sábio e ele pôde ajudar essa humanidade com muito conhecimento dele, um tal de Francisco Xavier. E uma vez, numa entrevista de uma televisão que já não existe mais, uma televisão extinta, no começo da década de 80, e ele fala sobre a vida do homem, a ida do homem à lua. Todo mundo sabe que ontem, sexta-feira, então sexta-feira, ontem, sábado, tô com sexta-feira na cabeça, não sei porquê. Faz 50 anos que o homem esteve na lua, né? E eu tô com esse chale meu aqui, de renda, muito bonitinho, só para fazer um vídeo diferente para vocês. E ali aconteceram coisas na natureza, porque o homem jamais tinha ido tão longe assim. Aí Chico Xavier contando ali, ele fala que o homem, ele está cada dia que passa, isso lá no final da década de 60, que cada dia que passa ele estaria destruindo a natureza. E se o homem não agisse com o coração puro para o teu próximo, para com o teu próximo, chegaríamos a um período em que haveria um colapso global e poderia até acontecer o fim da raça humana. Mas
Se a gente lê as Escrituras Sagradas, a gente pode notar um texto muito interessante. Quando Deus criou essa terra, Deus colocou o homem aqui e pediu para que ele cuidasse da terra com amor e carinho. E tirasse da terra apenas aquilo que fosse para o teu sustento. Mas aí o tempo passou, o homem dominou o mundo, dominou a natureza, dominou os animais, dominou outros seres humanos. Criaram armas, começaram a matar, e o pecado entrou e dominou o ser humano na face da terra. Uma coisa que aconteceu, né, foi quando Deus ele viu que o homem quase não tinha mais jeito, fez uma faxina com um dilúvio, que muita gente diz que não existiu, mas existiu, a Bíblia relata bem sobre isso, né? E, enfim, o dilúvio fez uma divisor de águas, literalmente falando, que separou o homem de uma nova vida, de um novo recomeço. E o tempo passou, também o pecado continuou na face da terra, o pecado continuou a dominar o ser humano, o pecado continuou a fazer o mal para as pessoas. E o que aconteceu? Deus, vendo que não tinha mais ninguém aqui que pudesse ser santo o suficiente para poder ajudar, Deus manda teu filho, Jesus Cristo, para que viesse aqui nessa terra e morresse por nós. E assim redimindo nós de todo o pecado que houve na terra. E quando Jesus estava aqui, ele começou a pregar um evangelho do reino, um evangelho que causou muito alvoroço para aquela época, porque eram pessoas que não se preocupavam em fazer o bem, e se preocupavam apenas em religiosidade. É o que está acontecendo nos dias de hoje, é uma coisa que não muda, né? Infelizmente não muda, é uma coisa que não deixa de existir nos dias de hoje. E ali, Jesus ele começa a pregar esse evangelho de um reino aonde não existe o mal, aonde existe apenas o bem, aonde existe o coração puro, tal. E muitos desses seus seguidores perguntavam assim, mestre, quem é? Aonde está esse reino? Quando vai chegar esse reino? Aí Jesus, ele, por parábolas, ele falava que nós tínhamos que nos preparar para essa chegada desse reino. E é mais ou menos isso que é essa data limite, digamos assim, para o mundo cristão, ela tem esse significado, né? E eu penso assim, a minha concepção religiosa formada em administração, com conhecimento em ciências da religião, com teologia, o básico de teologia que eu fiz. Então eu tenho um conhecimento e eu penso assim comigo, que se não houve uma terceira guerra mundial de 1969 para cá, é porque realmente Deus está dando uma última oportunidade para o homem, para que o homem se volte ao primeiro amor. E voltando a Chico Xavier, uma coisa muito interessante, e ele fala assim que se o homem conseguir chegar a 20 de julho de 2019, 50 anos depois, sem acontecer nenhuma guerra, poderíamos até ter a ajuda de extraterrestres que viriam do espaço para cuidar de nós. É uma teoria que é muito discutida e é muito criticada pelos evangélicos. Por quê? Porque eles não acreditam em vida fora do planeta. Mas a palavra de Deus, ela nos deixa muito bem clara sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus Cristo. E isso é uma coisa que marca as pessoas, né? Uma coisa que assusta as pessoas. E quando chegar essa data, ninguém vai saber o que aconteceu de fato, só vão saber que muita gente terá desaparecido da Terra e não vão saber o que aconteceu até que demore um certo prazo de tempo para cair a ficha que foi o arrebatamento da igreja. E muitos nesse dia, muitos vão dizer assim, foram os extraterrestres que levaram aquele povo, foram os marcianos que foram levar esse povo.
E, enfim, a humanidade, muita gente não vai acreditar na próprio arrebatamento da igreja, quando Jesus vier buscar o teu povo verdadeiro, que o adora em espírito e verdade, para poder estar com ele. Então eu penso assim comigo, o período da data limite chegou. Agora nos resta apenas o tempo de Deus. E é um tempo de voltarmos ao primeiro amor. Queria deixar aqui uma mensagem bíblica, mais uma vez voltando à palavra de Deus depois de tanto tempo. E vamos ler uma mensagem bíblica e comentar rapidamente. Marcos capítulo 13, verso 3. No Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Os discípulos estavam perguntando ali em particular para Jesus Cristo, somente os discípulos de Jesus ali. Dizem-no quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então, Jesus passou a dizer: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides de falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Serei açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora. Isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Jesus Cristo aqui no Marcos 13, ele realmente deixa um recado que haverá um tempo do fim, mas que esse período do fim não será uma coisa assim momentânea. Será feita por etapas. Primeiro acontecerão as guerras, os rumores de guerras, depois acontecerá a perseguição, ao que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje, e depois a perseguição, que aí virá o fim. Jesus, ele não deixa bem claro quando será a vinda dele, mas deixa o recado de que nós temos que nos vigiar, ou seja, estar atentos e firmes para o momento certo, para que quando ele vier, nós estejamos prontos e arrebatados para irmos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é certa, todas as religiões, elas se interligam. É homem, Deus. E uma coisa que é muito interessante quando Chico Xavier pôs essa teoria, ele foi muito criticado pelos evangélicos e tal. Mas se não fosse por essa crítica, talvez, nos dias de hoje, nós não estaríamos tão preparados assim para o arrebatamento da igreja. Enfim, Nicole, espero que eu tenha tirado um pouquinho a sua dúvida sobre isso. Essa é a minha visão particular como cristã sobre a teoria da data limite, né? Eu peço alguma desculpa se eu não fui clara em alguma coisa, eu só defendi muito uma visão epistemológica ou uma visão cristã muito assim, mas foi o que eu aprendi durante esse tempo de cristã. Mas é uma coisa assim que eu coloco como ensinamento para as pessoas, né? No mais é isso, que Deus os abençoe. Muito obrigada. Deixa seu like aqui se você gostou ou não gostou desse vídeo. E até uma próxima oportunidade.